Oi, eu me chamo Analeia Marques, sou professora da Singular, mestre em educação e sejam bem-vindos a mais um Singular Connect. A gente vai começar, como todo professor gosta, com uma retomada. No último Singular Connect, a gente falou sobre telas, né? Controle, o que fazer, o que não fazer. E nós pensamos em continuar isso trazendo o quê? O que nós temos de ferramenta para coordenar essas telas, para diminuir ou até mesmo para controlar? É a rotina. E para falar de rotina, eu não podia falar de sozinha. A gente entende, a nossa escola entende que a escola é um organismo vivo, é uma comunidade. Então não adianta a gente trazer a perspectiva de rotina dentro da sala de aula somente. A gente tem que trazer dentro da casa de vocês. E aí a gente chamou uma família parceira, uma família que tem um trio da pesada, e eu queria que eles se apresentassem. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de estar aqui, né? Eu sou Daniela. Eu sou Rodrigo. Nós somos pais, né? Como você falou, a Analeia falou, nós temos 3 filhos, né? 2 que estão na Singular. O Gabriel, que está no 2º ano, e o Lucas, que está no Maternal 2. No Infantil 2, isso. E a Marina, que ainda não está na escola, tem 1 ano. Né? O Gabriel tem 7, o Lucas tem 5 e a Marina que tem 1 ano. Né? Quando eu pensei nesse convite, eu pensei logo em vocês. Porque vocês tratam a rotina com disciplina e leveza. Acho que é o ponto principal para a gente trazer hoje, né? Então, assim, quando a gente fala em rotina, eu tenho sempre 2 discursos que eu escuto das famílias. Mas eu vou encher meu filho de coisa, eu vou botar, ele não vai ter tempo de fazer isso, não vai ter tempo de fazer a tela, não vai ter tempo de fazer... Não é isso. Ou então mas é só um pouco, ele só tem 3 anos, ele só tem 2 anos, só tem 5. Ele só tem todas as idades, a gente só tem aquela idade uma vez toda vez, gente. Então, assim, quando a gente entende que a rotina é uma ferramenta poderosíssima para tudo. E eu não estou falando só de tela agora. A rotina, ela é uma ferramenta fundamental para o lado socioemocional. Ela é uma ferramenta fundamental para o lado cognitivo e para a formação integral da criança. Isso no lado da pedagogia. Principalmente dentro de sala de aula. Eu sempre começo minha aula, eu já falei isso várias vezes para vocês, que é o que o Gabriel mais gosta, que é o meu, né? É o mais velho. Eu coloco tudo que nós vamos fazer ao longo do dia. Por quê? Isso dá previsibilidade, isso dá segurança, e isso ensina o esperar, ensina o que temos que fazer e como temos que fazer. Então, eles mesmos gerenciam essa rotina junto comigo. Eu não faço só. Eu boto eles como agentes dentro desse momento. E aí eu queria falar com vocês sobre isso. E em casa, como é que a gente coloca eles como agentes? Como é que a gente monta essa rotina para que fique confortável para eles e para vocês? Isso. Tu quer começar? Pode começar. Lá em casa, assim, a gente, como você falou, né? A gente tem uma rotina mais ou menos estabelecida. Não é uma coisa engessada, né? A gente consegue fazer adaptações, mas de uma forma geral é uma constante, né? Os meninos, todo mundo muitas vezes faz, mas 3 filhos, vocês são muito corajosos, né? Mas assim, eu acho que quando a gente consegue estruturar uma forma de lidar com as crianças no dia a dia, se torna muito mais fácil, né? Então, a chegada, por exemplo, do 3º filho não dificultou muito porque a gente já tinha os 2 dentro de uma rotina, dentro de um esquema no dia a dia que já facilita muito pra gente, já poupa muito a nossa energia. Marina entrou, né? Entrou, e ela vem se adaptando naquilo ali, né? Então, a gente tem essa questão da rotina, do dia a dia em si, com uma coisa bem estabelecida, que eles participam, né? Que eles sabem o que é que cada hora, né? Não hora engessada de relógio, mas que a cada momento seguido, depois disso a gente vai fazer isso, então eles já colaboram. Eu não preciso perder minha energia mandando e dizendo o que tem que ser feito, porque ele já sabe que aquilo ali é o que ele vai precisar fazer. Então, acho que isso cria uma segurança, né? Cria uma autonomia para eles, né? E elimina muito estresse na nossa vida também com isso. E vocês acham que a continuidade disso mexe
vamos dizer assim, no desenvolvimento deles? Vocês sentem que isso... Porque o que eu percebo como professora, a gente tem uma visão muito clara de crianças que têm rotina. Porque são crianças que entendem o espera, calma, a gente vai fazer isso agora, a gente vai fazer isso depois de tal coisa. Eles sabem esperar, eles entendem sequência. São crianças que acabam entendendo mais de negociação, por exemplo, não podemos fazer isso agora, por isso, por isso, por isso. Então, assim, eu vejo a rotina muito como maturidade, autonomia e tranquilidade dentro de uma sala. Isso em casa é similar ou vocês veem de outra forma? Assim, tanto que Gabriel, que é o mais velho, ele, como a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Ele é mais metódico, né? Então, isso facilita um pouco da rotina. Então, tanto que quando a gente está num local diferente, tá viajando, tá em algum outro lugar, ele fica, às vezes, apontando as coisas que estão diferentes da rotina dele. Por exemplo, ele diz assim, fulano não quis comer, não sentou para comer. Fulano, depois que comeu, não levou o prato na pia. Então, como ele já sabe que aquela é a rotina dele de sempre, a gente não precisa, como o Dani falou, a gente não precisa estar pedindo, Gabriel, faz isso, pegue sua roupa, coloque lá no balde de roupa suja, pegue o seu chinelo, coloque no lugar. Não, ele sabe que depois que ele sai de um lugar, ele precisa apagar a luz, precisa desligar o ventilador, precisa arrumar as coisas que ele estava brincando para poder passar para uma outra brincadeira. Então, isso acaba levando a uma maturidade e a gente não precisa ficar muito se estressando em relação a isso. Lógico, assim, que a gente está falando de crianças, né? E crianças, elas perdem o foco muito rapidamente. Então, Lucas, ele é menos metódico que Gabriel. Mas, assim, ele já entrou no embalo, a gente não tem muito problema em relação a isso. Mas como ele é menor e também é muito da personalidade dele, a gente diz, Lucas, faz tal coisa. Aí, dá 2 minutos, parece que ele caminhou e pronto, já entrou no mundo da lua ali, já tá aí. Lucas, o que papai pediu pra você fazer? Aí ele fica... Não sei. Não sei. Oh, meu Deus, o bichinho. Mas ele volta, né? Mas e ele vê o outro irmão, e ele vê todo mundo naquele esquema, então ele não vai no embalo, apesar de ele não ser tão metódico como Gabriel é, né? Mas ele acaba indo, e eu acho que se não fosse isso, seria muito pior, né? Assim, ele teria muito mais dificuldade dessa... Se ele fosse filho único, né? Talvez a gente tivesse mais... Eu acho que um olhando o outro, né? Contribui, né? Ela ajuda, né? Costumam dizer que o mais velho é aquele que a gente está aprendendo, né? O segundo, testa-se algumas coisas. O terceiro se cria. Vai né? no embalo. Exatamente. Eu percebo muito isso em sala. Por isso é que eu acho que a gente, analisando os dois ambientes, vira uma conversa, vamos dizer assim, viva. Porque dentro de sala é a mesma coisa. Às vezes, assim, até na porta, pleno segundo ano, às vezes eu tenho que dizer para alguns pais, eu digo, não, deixa ele pegar a bolsa, não tem problema. Ele arruma. Tia Nalé, porque é muita coisa. Ele faz 2 vezes, não tem problema. Eles conseguem. Quando você tira a oportunidade da criança de fazer uma coisa que ela tem total habilidade, capacidade e competência para fazer, a gente não está ajudando. A gente está dificultando para ela. E eu acho que a rotina é desse jeito. Por isso eu penso nas crianças como organismos vivos. Tem gente que entra lá na sala, o ajudante do dia entrega os livros, o ajudante do dia controla a fila, o ajudante do dia desliga e liga a luz. Então, assim, eles são responsáveis pelo funcionamento da sala tanto quanto eu. Eles checam se os livros estão ok, eles veem se as cadeiras estão no lugar, porque a sala é nossa. Eles se apropriam daquilo. Eu acho que a rotina te dá a sensação de pertencimento e utilidade. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a casa. Hoje, vários artigos já têm entrado sobre isso, inclusive de universidades conhecidas, sobre você colocar a criança como sujeito dentro da rotina. Rodrigo estava falando isso agora. Ele sabe que ele tem que pegar o prato dele e colocar na pia. Por que ele não consegue pegar o prato? Porque, a Marina tem 1 ano, o prato não dá, mas tem algumas coisas que ela vai conseguir fazer e que ela vai sendo inserida na rotina baseado nas capacidades dela, naquilo que ela consegue fazer com a idade que ela tem. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vocês acham que isso em casa também é diferencial?
Para autonomia e responsabilidade? Sim, com certeza. Por exemplo, a Marina, A roupa ela já ela faz. coloca roupa, ela não Não, coloca... Marina vai Marina, colocar sua ela roupa no adora. balde, ela vai. Ela ama, ela pega Arrastando. o pijaminha dela, Ela vai quer arrastando, E coloca no balde. coloca no balde, acha ótimo, ela fica sentindo muito, muito importante. Independente. E ela às vezes Gente. ajuda os meninos quando vê lá, roupa, ela leva deles também. Ela leva Então dos é uma meninos. forma que ela às vezes ajuda. Então ela Tá vai certo. sendo inserida, né? E eles vão ganhando responsabilidade aos poucos, né? Não é uma coisa que a gente, lógico, a gente cobra muitas vezes, esquece e tudo, mas vai se tornando automático com o tempo, né? Não se torna uma dificuldade, né? Quando a gente vai, eles sabem que é aquilo ali todos os dias, então já ajuda, né? Eles sabem que a hora do banho é essa, eles sabem que a hora deles comerem, lancharem é essa, o café da manhã é esse, que a gente tem que sair para a escola até 7 horas da manhã para poder chegar a tempo. Então eles mesmos, olha, eles estão tomando café, eles mesmo olham assim, meu Deus, já tá 6h30. Eles vêm lá no relógio, tá 6h30. Sabem que já tem que terminar o café para tomar banho para dar tempo de 7 horas. Então eu não preciso estar mandando, muitas vezes nem acelerando, porque ele já olha, ele mesmo, opa, vou comer mais rápido para poder... E puxa os outros. É. Vamos. E já aí se vão. adaptando. Quando os meninos entravam às 7h30, a gente vivia chegando atrasado. Aí Gabriel começou a entrar às 7h20. Aí a gente, eita, tem que chegar mais cedo. Só que como tinha tolerância, aí a gente geralmente chegava depois de 7h20. Aí agora, como o Gabriel tá no segundo ano, tá lá em cima, Subir a rampa, né? E a tia Andréia não deixa a gente subir, então assim, a gente não pode chegar depois de 7h20. Então, tem a regra dos 15 minutos lá de manhã. É o único horário que tem a regra de tempo. De hora, De hora, que acorda 6 horas. Até 6h15 dá para ficar na preguiça. De 6h15 às 6h30 come, 6h30 às 6h45 se arruma. toma banho. E de 6h45 até 7 horas é para estar arrumado e pronto para sair. Mas isso... Então eles já fazem. Eles fazem. Eles Isso aí fazem. na verdade, assim, não é uma questão para... Não é militar, como parece a gente falando assim, meu Deus, é uma rotina militar. Na verdade, é uma organização de como tá. tá. O horário para dizer assim, não, eu ainda tenho muito tempo para fazer, Eu posso tomar... eu tô aqui enrolando e já passei do tempo. Eles Tanto se que organizam. A gente nem tinha um relógio na cozinha, né? cozinha, coloquei um relógio bem grande assim, em cima da porta. E agora frente eles da olham... mesa, que é para não ter E não gera estresse de manhã. Hora. Isso não gera um estresse, porque ele vê ali que o horário tá chegando de tomar banho, então ele vai. Ele vai. Né? Ele vê que ele tá tranquilo, ele tá trocando de roupa tranquilo. Mas se tá muito próximo de 7 horas, que é o horário que a gente sai, então eles se aceleram. Então eles vão criando dentro do... As estratégias. Isso com leveza, a gente não fica... Não é militar, né? Parece militar, mas assim, é uma questão... Eu disse assim, Cria Gabriel, segurança para eu vou colocar eles. um relógio no teu quarto. Meu Porque Deus. ele tava acordando às vezes muito cedo. Aí eu disse, não, Gabriel, não precisa acordar cedo. 6 horas é suficiente. Aí, só que o relógio teve o efeito contrário. Ele ficava acordando Ansioso, toda hora para ver qual era a hora. Aí deu 2 dias eu disse, não, Esquece. você não tem maturidade ainda para ter um relógio no no quarto. quarto. Mas vocês tocaram em 2 assuntos perfeitos. É tentativa e erro. Aham. A professora, a escola é a mesma coisa. O que eu faço na nossa turma esse ano, eu não sei se eu vou fazer igual no outro ano, porque cada grupo, cada turma tem suas peculiaridades. Tem coisas que eu vou fazer, formas de tratar, jeito de falar, rotina mesmo, que talvez ano que vem eu tenha que fazer outras adaptações, porque aquele grupo vai pedir. E tá certo. Tu acabou de dizer isso aí. Eu fui testar porque eu achei que não deu certo, tira, retoma. Uhum. E a outra coisa que eu acho que tem que ficar muito clara na nossa conversa de hoje, principalmente para todas as famílias que estão nos escutando, é constância, não é rigidez. Gente, 6h15, 6... Não é por conta da hora, é para que eles estejam se gerenciando. Eu faço isso em sala. Eu digo, mais ou menos qual é o horário, né? Isso, Se ele tá enrolando muito para tomar café, olha, já são 6h30, tá enrolando, tá na metade do vai dar pão tempo. aí, não vai dar tempo. No segundo ano, a gente começa a fazer muito essa gestão de tempo e jogar para eles essa responsabilidade. Vocês têm atividade, vocês têm 10 minutos. Tia Ana Leve, você vai colocar o cronômetro? Vou. Eu coloco o cronômetro e eles acompanham. Eles sabem que quando apitar, a gente vai parar para retomar aquilo ali. Então, eles ficam, Tia Ana Leve, falta quanto? Eu digo, nós ainda temos 5 minutos, 4 minutos. Eles vão gerenciando o tempo e às vezes eles se gerenciam e ajudam na gerência do outro. Ei, Tia Ana Leve falou que tá acabando, vamos correr. A mesma coisa sobre
opções na rotina, que eu acho que é uma coisa interessante da gente trazer. Eu não sei se Gabriel chega em casa falando, mas às vezes eles pedem, Tia Ana Leia, hoje eu queria, poxa, a gente tá muito puxado, será que não dava 5 minutos pra gente brincar? Vamos ver. A gente tem isso, eu consigo encaixar a brincadeira aqui, mas eu preciso cumprir a nossa rotina, pode ser? Vamos. E eles mesmos, gente, vamos, senão a gente não vai conseguir brincar. E eles mesmos gerenciam esse processo. Por exemplo, temos os ajudantes do dia. Parece uma coisa assim, militar, como você diz. Ah, Naleta, já deixa tudo pregado. Sim, porque não sou eu que coordeno, são eles. Se eu ficar sem deixar na sala, quem vai gerenciar? Eu? Não, eles conseguem. Eles chegam, Tia Ana Leia, quem é o ajudante do dia? Eu disse, olhe lá na tabela. Eles, ontem foi fulano de tal. Hoje é fulano. O aluno, às vezes, já chega com o seu... Gabriel é um, ele já chega, Tia Ana Leia, hoje sou eu. Ele pega o pincel... Ele se coloca como ajudante, gerencia a quantidade de crianças na turma. Ele me lembra. Tia Ana Leia, você ainda não fez tal coisa. Eu disse, Gabriel, mas ainda não está na hora. Calma. Então, assim, eu acho que tem uma forma divertida, mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer da constância, da responsabilidade. Porque quando faz, eu digo, não, é sua responsabilidade, você que faz. Tá aqui. E a gente passa. E não precisa ser grosseiro, não precisa ser militar. Eu acho que a constância dá isso aí e não tira a nossa responsabilidade. Porque eu tenho certeza que, mesmo eles ajudando no processo, todo dia são as mesmas palavras. Gente, tá na hora. Ei, tem que guardar. Você fechou a bolsa? Fechei. Você guardou tal coisa? Guardei. Às vezes, guardei. Aí vai lá olhar, não tinha guardado. Mas... não nos exime dessa responsabilidade de adulto, mas coloca a criança num outro patamar. Sim. Eu acho que, como comunidade escolar, a gente tem a obrigação de trazer isso aí, porque é parceria. Quando a gente consegue uma rotina legal em casa e a gente consegue integrar com uma rotina legal na escola também, uma rotina que consiga abranger tudo que a gente trouxe aqui, a gente consegue criar um ambiente saudável e produtivo. Sim. Eu tava falando outro dia para Rodrigo, Gabriel chegou super feliz. Eu consegui assistir um filme todo. Por quê? Porque a tela, primeiro, não é chamativa. E depois ele dorme. Eu disse, mas Gabriel... Não, Tia Ana Leia, não consegui assistir. Porque ele tem outra... Aí ele disse que parava pra brincar, ele parava porque Marina chama porque ele quer brincar. Ele parava porque... Não, Tia Ana Leia, tava na hora de eu jogar lá embaixo. Não ia assistir TV. Pra vocês verem como a rotina dele faz com que a tela não seja atrativa. Sim. E eles vão usar a tela como agora nos aplicativos, eles vão usar quando necessário, nas atividades. Mas a rotina faz com que seja parte dela e não a parte principal. Isso. Essa questão da tela lá em casa, né? A gente sempre restringiu, assim, para os meninos, né, dentro da rotina deles, durante a tarde, durante o dia, a gente nunca liberou tela, então eles não têm esse costume de pedir. A tela, eles têm um horário específico que eles assistem. Então, durante o dia, depois que eles chegam da escola, almoçam, descansam ali até umas 3 horas da tarde, depois lancham e fazem as atividades. Depois a gente desce. E aí é uma questão que eles também têm que gerenciar. Se demorar muito fazendo atividade, a gente não consegue descer para brincar lá embaixo. Responsabilidade deles. Isso. Então, eles sabem que eles já sabem. Eles acordam, ou lancham e comem ou comem lanche, independente de como está. Mas eles fazem aquilo ali, as duas coisas que eles sabem que eles têm que fazer. Liberou, a gente desce. E aí, quando sobe, eles tomam banho, jantam. Nesse horário, depois do jantar, né, enquanto a gente está organizando a casa, colocando a bebê para dormir e tudo, aí eles conseguem assistir um pouco de tela. Então, durante o dia, durante a tarde, eu não tenho que estar me preocupando com isso com eles, porque eles já sabem que eles não vão. Então, como não é a rotina deles, eles não ficam irritados, pedindo, e a gente tem que estar negociando. Não, eles já sabem. Então, o horário da tela, para eles, hoje, como funciona lá em casa, é esse. Assim, a gente deixa eles assistirem um pouco antes de dormir. E hoje em dia eles até não E eles, muito mais e eles noite, têm, né? eu acho que como eles têm esse costume de brincar sem tela, né? Eles brincam muito um com o outro. Era mais, acho que quando o Gabriel era sozinho, né? Isso, Não tem tinha a companhia adultos. um do outro. Então, eles têm os brinquedos, eles usam muito imaginação. Eles têm esse costume, às vezes, de ficar com uma coisinha pequena e os dois inventando histórias. Então, muitas vezes, eles jantam, eles nem ligam a televisão, nem pedem, não
também a gente não libera qualquer coisa para eles assistirem. A gente tem o que eles podem assistir, o que eles não podem, né? Geralmente a gente não libera YouTube, que é o mais... a gente libera um filme ou uma coisinha no Netflix. Geralmente só coisa que a gente já viu. Já Isso, sabe que a gente já sabe, já conteúdo, já sabe. Desenho novo a gente A gente que ver assiste antes de liberar, porque aí eu tenho uma segurança de que ele não vai abrir e assistir qualquer coisa na televisão. Então, e assistir em sala, não é em celular, não é em tablet, é uma coisa que a gente consegue ver. Então, e muitas vezes eles acabam nem pedindo, apesar de eles estarem liberados nesse horário, eles brincam um com o outro e acabam nem pegando É tanto que antigamente eu usava como um castigo. Fez uma coisa errada, não vai assistir televisão hoje. Mas eu noto que para eles tá bom. Tanto faz. Hoje nem tá ficando mais aquela coisa. Não acredito. Não, eles nem é castigo mais. Às vezes quando pede, às vezes a gente ainda... Às vezes tenta fazer uma negociação de trocar. Não quer... Vamos brincar de alguma coisa, vamos jogar alguma coisa. Aí às vezes eu pego assim, vocês não querem jogar um pouquinho de Duolingo? Que eu coloco às vezes para... Os meninos, eles gostam, né? Aí vocês não querem brincar um pouquinho de Duolingo? Papai brinca com vocês. Aí às vezes eles trocam o desenho animado para brincar um pouquinho de Duolingo antes de dormir. E como é que vocês... Eu acho que é interessante a gente falar, porque... Na escola, a gente já tem uma rotina meio que pré-estabelecida. A gente adapta, o professor dá o seu toque, a turma também gerencia um pouco, porque a rotina depende daquele organismo, daquele grupo de crianças. Como é que vocês chegaram nessa rotina em casa? Porque essa rotina é resultado de tentativas e erros, é resultado de 1, 2, 3 filhos. Como é que começou esse processo? Que eu acho interessante a gente trazer isso também. Só essa questão da tela, por exemplo, né? Por que a gente deixa à noite, nesse horário, depois do jantar, que eles já estão quase indo dormir? Porque o que eu notava? Se eu liberava a tela para eles mais cedo, assim, eu precisava, porque às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, principalmente como o Rodrigo falou, quando o Gabriel não tinha o Lucas de companhia para ele, mas então, preciso fazer alguma coisa, vou deixar o Gabriel aqui na televisão. E eu sempre notei que quando a gente desliga, mesmo combinando, 30 minutos que vai assistir enquanto a mamãe faz isso. Quando desliga, eu nunca acho que ele sai da tela do mesmo jeito que ele estava antes. Ele fica mais irritado, dificuldade de concentração. E aí, para eu fazer, se eu colocasse essa tela assim, chegou da escola, vai assistir a tela, e depois vai fazer atividade, depois vai lanchar, ele dá muito mais trabalho pra gente, assim. Ele fica mais irritado, os dois, né? Eles ficam meio que assim, tô perdendo aquilo ali que eu estava fazendo. Então, pra gente, foi uma tentativa e erro, e hoje, esse horário, talvez nem seja o horário mais indicado, porque pode atrapalhar sono. Lá em casa não atrapalha e a gente nota mais fácil lidar com eles sem a tela durante o dia. Sempre que a gente precisa liberar por algum motivo, porque está doente, alguma coisa, a gente tem essa dificuldade após desligar a tela, né? Então, para a gente, funciona melhor dessa forma. E assim, acho que a rotina, a gente, desde do primeiro, né, a gente tenta, primeiro era mais uma questão de tentar estabilizar o sono, né, aquela questão de rotina, de higiene de sono, mas aos poucos foi entrando para todo o resto, né? Hoje, atividades que eles fazem, eles têm natação, eles têm futebol, mas está tudo encaixadinho ali nesses horários e eles conseguem administrar. Então, foi uma coisa que a gente foi adaptando, né? E que está dando certo. E mesmo colocando natação, mesmo com a escola, sobra tempo para brincar? Sobra. Eles conseguem se organizar. Só para eu concluir, eles não perdem uma tarde inteira fazendo atividade, por exemplo, porque e aí não sobra tempo para brincar, né? Ano passado eles faziam judô, faziam natação, tinha mais coisas. Esse ano a gente ainda não colocou no judô, está tentando organizar esses horários, porque a gente também não quer encher com muita coisa, né? Isso. Então, a gente está ainda nessa organização do judô, como é que a gente vai encaixar ali para não sobrecarregar. Mas eles têm, né? Eu acho que como eles têm sabem que eles vão fazer aquilo ali, eles não ficam enrolando tanto, né? Tem dia que a gente tem que puxar a orelha e botar no eixo, mas, em geral, eles conseguem administrar isso daí, porque eles sabem que depois dali eles vão conseguir brincar. É a constância. E parece assim que quando, às vezes, como a gente comentou anteriormente, né? Parece que quando vai aumentando a quantidade de filhos, você diz assim, vai dar mais trabalho, mas às vezes nem dá tanto, porque quando tinha só um, demandava muito da gente estar brincando com ele, né? Hoje em dia, não, eles se resolvem, eles entre os três ali, começam a brincar, um ensina a brincadeira para o outro.
um provoca o outro e fica naquela confusão. E assim, a gente tá ali, a casa tá acontecendo e eles estão brincando. Sim, a gente às vezes vai para apaziguar alguma coisa quando os ânimos começam a se esquentar e tudo. Mas assim, às vezes a brincadeira se inicia sem nem a gente dizer, vai brincar, pega um brinquedo. Eles pegam um brinquedo, brincam, assim, pegam um brinquedo que tá antigo, velho, que a gente já separou para doar. A gente vai separar para doar. Aí eles olham, parece que é um brinquedo que acabou de ser comprado. Aí vira a sensação da casa. Eu ouvi até hoje a história de um banco que quebrou. Não, meu Gabriel. Deus, Gabriel. Gabriel, quando o banco... Ele foi me contar, eu disse, mas Gabriel, e o banco dele tem outro. Eu disse... Ele não esquece. A minha mãe quebrou o meu banco. Então assim, eu acho muito legal esse depoimento. E assim, como casa, com o que a gente vive em sala de aula, né? Porque é isso que eu percebo. Eu demoro geralmente, pelo menos, mesmo com uma turma mais madura, mesmo com uma turma boa, eu não levo menos do que 2 meses para instalar a minha rotina. Ou o que eu chamo da minha rotina, porque a gente tem as obrigações do dia, que são as disciplinas, mas a gente tem hábitos, pelo menos na minha sala, são consolidados. É o do ajudante do dia, que ele precisa ser responsável pela turma. São os hábitos de lavar a mão, antes e depois do lanche. É o uso de palavras mágicas, é o vocabulário adequado, é o horário pra gente ir no banheiro. Eles sabem que durante as aulas a gente só vai não conseguir segurar, porque é um momento que a gente perde. Então, quando a gente vai fazer a troca de uma aula para outra, eles mesmos, tia Ana Leia, agora dá pra gente ir no banheiro. Vão, agora é a hora, podem ir. Então, esse pequeno movimento, eu geralmente levo esse começo de ano para instalar. Mas depois, é uma coisa que flui. Eles vão controlando isso aí. Às vezes, o próprio aluno diz, eu olho, você quer ir no banheiro? Ele diz, não, tia, deixa eu terminar a explicação, né? Eu disse, então tá bom. Eles sabem disso. Às vezes ele lembra o amigo que é o ajudante do dia. Fulano, é você, tem que recolher o livro. Ó, tia Ana Leia já tá ali. Eu não preciso nem dizer. Por quê? Porque eu acho que a rotina, ela faz com que os integrantes tornem aquele ambiente vivo e funcional. Não fica ninguém sobrecarregado. Porque o que acontece? A gente sobrecarrega o adulto e, vamos dizer assim, incapacita a criança. Eu sei que é uma palavra forte, mas a gente acaba tirando aquela capacidade. Porque se ele consegue, a gente incapacita a criança. E aí, quando a gente dá para a criança a possibilidade de fazer o que ela consegue, a alegria de vocês comentando, que eu tô visualizando, porque, gente, Marina tem 1 ano, ela ainda anda bamba, pra vocês terem noção. Então, assim, ela vai toda bambi, eu tô imaginando ela arrastando a camiseta, as calças dos meninos, para poder guardar. Mas ela já tá querendo ser integrante daquilo que ela vê que funciona, daquilo que é rotina na casa dela. É uma criança que daqui a pouco, ela tá fazendo as mesmas coisas, por quê? Porque incorporou aquilo ali. E eu não vejo a rotina, que eu acho que é uma discussão que sempre se bate na tecla. Eu acho que vocês já ouviram muito isso. Mas é muito militar. Mas vocês cobram muito. Mas a gente vê o resultado disso. E não é o cobrar muito, é o cobrar o que precisa ser cobrado. Se ele consegue, ele faz. Se precisa ser feito, não é negociável. O que pode ser negociável, como eu falei pra vocês, o que pode ser negociável, a gente negocia. O que não pode é fixado e faça chuva, faça sol, salvo algumas situações inevitáveis. Isso eu não acho que seja ser radical. É a vida. Porque eu não posso escolher ir trabalhar. Hoje não tô afim, não vou. Não é assim. Quando eu não vou trabalhar? Em situações radicais. Aconteceu alguma situação ou eu não estou bem? E eles têm esse senso de responsabilidade. Né? E quando a gente passa isso, pelo menos as minhas turmas têm muito esse reflexo. Meus alunos não gostam de faltar. Meus alunos gostam de ir. Meus alunos, quando faltam, dizem assim, tia, eu faltei por isso, guarda minha atividade, tia, já manda minha tarefa. Por quê? Porque eles gostam de estar ali naquele organismo. O que eu perdi? Eu me lembro quando o Gabriel viajou no passado, ele já chegou, tia Ana Leia, eu perdi muita coisa. Ele nem me deu um bom dia. Tia Ana Leia, eu perdi muita coisa. Eu digo, não, a gente vai conseguir organizar. Eu preparei a lista de tudo que tu perdeu, não tem problema. E assim como ele, vários outros na sala. Tia Ana Leia, eu tava doente. Tia Ana Leia, eu tava viajando. Eu digo, não se preocupe, tá aqui tudo que você perdeu. Então, eu acho que a rotina é segurança, é crescimento, mas é um crescimento ordenado. E aí, eu queria muito que vocês deixassem esse depoimento. Eu acho que a nossa conversa é voltada para isso. E antes da gente encerrar e agradecer, eu queria saber, assim, qual é a maior dica que vocês dão para organizar a rotina dos filhos? E qual é o maior benefício que eu acho que vocês escolheram até hoje, pra gente encerrar?
quer falar? Assim, Dani é mais de ler as coisas, né? De ler Estudar. livros direcionados para essas questões comportamentais. Eu sou mais da do prática. mão da massa, Feeling. do feeling. De toda forma, assim, não existe receita para o sucesso para nada, né, na vida. Principalmente para uma família que são uma junção. A gente tem 3 filhos, são 3 filhos com características totalmente diferentes, né? E às vezes você precisa, mesmo com essa rotina, a gente precisa adaptar as coisas de acordo com cada personalidade. Então, assim, tem um que você só fala uma vez, você tem que falar 3, 4, 5 vezes. Então, a gente vai precisando adaptar. E assim, da mesma forma que as crianças elas estão aprendendo a ser gente, serem crianças, serem gente, nós também estamos aprendendo a ser pais, né? Então, assim, a gente cai de paraquedas, eles também caem de paraquedas ali naquela situação. E, assim, acho que o mais importante é, assim, você ter boa vontade e você entender que o resultado, ele não é aqui no curto prazo. Porque, às vezes, a gente pensa assim, seria muito mais cômodo se eu deixasse essa criança fazer o que ela quer, assistir o que ela quer, comer na hora que quer, comer o que quer. Deixa pra comer Só que depois, isso deixa pra tomar banho dá muito depois. mais trabalho. Os meninos, os 2 passaram pela fase de roer unha. Aí eu tinha que falar umas 50 vezes no dia. Tira a mão da boca, tira a mão da boca, tira a mão da boca, tira a mão da boca. Pra mim era muito mais fácil eu deixar ele na mão da boca, ignorar e de uma hora. Mas assim, o nosso objetivo é a gente estar criando pessoas no longo prazo. Então, assim, é difícil, dá trabalho, é desgastante. Você se irrita várias vezes. Mas, assim, é normal. Toda coisa da vida que é importante, ela é assim. Então, assim, não tem como você criar um ser humano que, assim, nem nós, que teoricamente somos adultos e maduros, a gente precisa de ordem, né? A gente não faz o que quer. A gente, na verdade, a maior parte do dia, a gente faz as coisas que a gente não quer. E as crianças, elas precisam entender isso. Que assim, olha, você vai fazer isso aqui porque tem que fazer, não é porque você gosta. Gabriel outro dia disse assim, pai, eu não gosto de alface. Eu disse, deixa eu te contar alguma coisa. Eu também odeio alface. Mas eu tenho que comer porque eu tenho que comer. E você tem que comer porque você tem que comer e pronto. A gente vai acostumando. Eu acho que o principal é a constância, né? É difícil, às vezes, para você chegar a partir de hoje vou fazer uma rotina. Então, o começo, né, é difícil, mas se você manter uma constância, aquilo ali vai se tornando automático e vai tendo mais fácil. Então, eu acho que a constância, né? Eu acho que é a principal dica. Lógico que você não precisa ser rígido, você vai adaptando ao longo do tempo. Mas você definir uma rotina, você tenta ser constante para que aquela criança entre naquilo ali, internalize para ela aquilo ali, crie segurança dentro daquele ambiente que você gerou com ela, né? Dentro da rotina que foi criada. Então, acho que o principal é isso, é não desanimar, porque às vezes no começo, cara, mas já tanto trabalho para tomar esse banho essa hora, será que hoje eu vou deixar sem tomar banho? Mas se você vai deixando, é fácil para você naquele momento não entrar num debate com aquela criança, num embate com aquela criança, mas a longo prazo vai se tornar mais difícil. Então, às vezes você tem um embatezinho para poder estabelecer aquela rotina e depois se torna automático e você deixa, né, alivia para você também. Então, acho que a constância é importante. E o benefício, você vai vendo isso, né, ao longo prazo, quando aquilo ali internaliza na criança, ela se sente mais segura, ela não vai estar o tempo todo falando eu quero diferente, ela já sabe que vai ser daquele jeito, então cria para ela uma segurança de que é assim e que eu posso combinar depois disso, a gente tem um horário do combinado, então ele vai se sentir menos ansioso, né? Então eu acho que esse é o benefício que você a longo prazo vai colhendo, né? Eu acho que vai criando pessoas mais seguras, né? Do que pode ser feito, do que vai vir, né? Então eu acho que a gente colhe muitos benefícios com isso. Eu não podia ter pedido uma família melhor. Porque se eu tivesse pedido para vocês falarem tudo isso, não teria sido tão natural. Na escola é a mesma coisa. A tia faz diferente, porque ele obedece à professora. Porque a professora não cede. Eles pedem 10 vezes a mesma coisa. E o combinado não foi aquele. Então, não, tranquilamente. E não é fácil. É difícil, às vezes eles ficam tristes, ficam chateados.
mas depois gera uma relação e um vínculo verdadeiro. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e queria deixar essa mensagem. Vamos insistir, vamos persistir. Procurem uma rotina, adequem, pensem nos benefícios a longo prazo e, principalmente, pensem em quem vocês estão querendo criar, né? Eu acho que o Rodrigo deu essa mensagem impecável. Nós estamos criando gente. E gente pro mundo, não é pra gente. Infelizmente, é pro mundo. E o mundo, ele cobra. O mundo, ele tem regras. E se a gente não ensiná-lo agora, lá na frente fica mais difícil. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e encerrar o nosso Singular Connect agradecendo a presença de vocês em casa.